Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos desenhar o gráfico da função exponencial de menos x², que está definida em toda a reta. Os passos para desenhar esse gráfico são os mesmos que nós usamos num vídeo anterior quando desenhamos o gráfico de um polinômio de grau 4, ok? Consiste em fazer todo o estudo do sinal da derivada primeira, depois o sinal da derivada segunda e finalmente procurar as assíntotas da função. Bem, o primeiro passo, derivada primeira. Calculo a derivada aqui usando a regra da cadeia. A derivada é menos 2x vezes a exponencial de menos x². E como você quer estudar o sinal dessa função, é natural que você queira saber primeiro onde ela se anula, ou os pontos críticos da função. Veja, essa aqui, ó, menos 2x exponencial de menos x2, isso só vai dar zero se o menos 2x for zero, porque a exponencial nunca se anula. A conclusão, então, é que essa função tem um ponto crítico só, que é o zero. Como o domínio da derivada é toda a reta, esse ponto crítico vai dividir a reta nesses dois subintervalos, né, menos infinito até zero, zero até infinito, e o sinal dessa derivada, que é o que é importante aqui nesse passo, é bem simples, porque no fundo é o sinal do menos 2x, né, essa exponencial é sempre positiva. Portanto, no semi-eixo negativo a derivada é positiva, o que indica que a função f cresce. E no outro semi-eixo, lá do x positivo, a derivada é negativa, portanto a função decresce. Analisando esse diagrama de sinal, ó, você pode também perguntar como é o gráfico perto do zero. Como que é o gráfico perto do zero? Antes ela vem crescendo, tem uma tangente horizontal e depois decresce. Então, perto do zero, o gráfico parece esse cume de montanha, o que nos diz que o zero é um ponto de máximo local. Ok? Muito bem, vamos para a derivada segunda agora. Você faz a conta, como antes, aqui vai usar a regra do produto juntamente com a regra da cadeia. A expressão que você vai obter para a derivada segunda é essa aqui. E, de novo, você vai igualar a zero porque quer estudar o sinal da função. Isso só se anula quando o termo entre parênteses dá zero, e isso vai ocorrer exatamente nos pontos mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Esses caras, eles são candidatos a pontos de inflexão. O que você tem que fazer agora é estudar o sinal da derivada segunda. Quando você vai estudar, você vai ter três subintervalos, né, de menos infinito até menos raiz de 2 sobre 2, esse segundo e esse terceiro. O estudo é bem simples, de novo, porque a exponencial é positiva, então basta estudar o sinal dessa parábola que está aqui entre parênteses. Uma parábola com a boca para cima, como essa, é negativa entre as raízes e positiva fora. Então, você tem concavidade para cima, depois para baixo, depois para cima. O que mostra que a concavidade muda tanto no ponto menos raiz de 2 sobre 2, quanto no raiz de 2 sobre 2. Ou, em outras palavras, esses dois caras são pontos de inflexão da minha função. O último passo é ir atrás de assíntotas. Ora, a função é contínua em toda a reta, então é claro que não tem assíntota vertical. Agora, a assíntota horizontal vai ter, porque quando você manda o x para mais ou menos infinito, isso aqui é uma outra forma de escrever exponencial de menos x2, e você vê que o que acontece aqui é o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, ele vai para mais infinito, né? Porque o x² vai para infinito e a exponencial de uma coisa grande fica grande, o que faz com que o quociente se aproxime de zero, de modo que a reta y igual a zero vai ser uma assíntota horizontal dessa função. Agora você tem que coletar todas essas informações e desenhar o gráfico, ok? Vamos fazer isso no GeoGebra aqui. Então, eu resumi aqui as informações, tá? Você tem um ponto crítico no zero, dois pontos de inflexão. Eu calculei a função no ponto zero, tá? Porque é fácil, o exponencial de zero é 1. Você até poderia tentar calcular nesses outros dois, mas vai dar um número feio. Então, eu não vou calcular nesses dois, não. Mas o primeiro passo é perceber que o zero e esses dois pontos de inflexão são os pontos especiais dessa função. E aí você marca esses pontos especiais aí no gráfico. Aqui o f de 0 é 1, tá vendo? Eu coloquei 1. Eu não sei o valor, eu não calculei, né, o valor da função no menos raiz de 2 sobre 2, nem nesse outro. E não precisa. O que é importante é você perceber que eles têm que estar para baixo. Por quê? Por exemplo, por que o raiz de 2 sobre 2, quando você calcula, o ponto fica para baixo? Porque entre 0 e raiz de 2 sobre 2, que tem essa penúltima linha aqui, a função decresce. Então, ela vai ter que diminuir aqui. Ok?
Feito isso, vale a pena também você marcar as tangentes horizontais. Você só tem uma, que é nesse ponto aqui. Depois você marca as assíntotas. A assíntota é a assíntota horizontal aqui, que é o eixo, né? É y igual a 0. Está marcado em cor de rosa aqui. Então, quando x for para menos infinito e para mais infinito, o gráfico vai se aproximar dessa reta rosa. E agora, eu desenho o gráfico em cada um desses 4 subintervalos. Por exemplo, nesse primeiro aqui, de menos infinito até menos raiz de 2 sobre 2, a função é crescente e a concavidade está sempre voltada para cima. Então, o gráfico fica assim, ó. Veja, ela está crescendo aqui, com a concavidade voltada para cima e vem se aproximando desse ponto. Aqui, o gráfico está tocando a assíntota, ele nunca toca essa assíntota, tá? É porque as linhas estão grossas, aí parece que está tocando, mas ele nunca toca porque a função exponencial de menos x² nunca se anula. Agora, o que acontece quando eu vou de menos raiz de 2 sobre 2 até 0, né? O x aqui? A função continua crescendo, só que vai trocar a concavidade, né? Esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Então, o gráfico fica assim, ó, cresce, concavidade para baixo, e chega aqui no ponto 1 com uma tangente horizontal. Então, chega desse jeito aqui. Mesma coisa, né? Tem uma simetria aqui, quando eu faço no terceiro intervalo, ela diminui, concavidade para baixo até chegar no ponto de inflexão, e no ponto de inflexão ela continua decrescente aqui para frente, mas a concavidade fica para cima e o gráfico vai novamente se aproximar da assíntota lá. Vai fazer uma coisa assim. Tá legal? Então esse é o gráfico da exponencial de menos x². Aqui no slide você pode ver aqui a mesma coisa, tá? O resumo, e observo de novo que tudo isso foi feito simplesmente estudando o sinal da derivada primeira e da derivada segunda. Isso mostra a potência que a teoria tem. Essa teoria funciona para desenhar o gráfico de qualquer função derivável. A gente tinha feito do polinômio, fizemos agora de uma coisa envolvendo a exponencial, e num próximo vídeo nós vamos fazer um mais complicado ainda, que é uma função racional, onde vão aparecer assíntotas verticais, assíntotas horizontais, ok? Mas a gente faz isso no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e eu espero você lá no vídeo da função racional, ok? Um abração, tchau, tchau.